Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Nós vamos seguir os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos vendo as 3 revelações e agora Moisés. Então, meus amigos, que Jesus nos ajude nesse nosso encontro, nesse nosso estudo que estamos fazendo hoje do Evangelho. Lá no capítulo 1, nesse capítulo, Jesus, uma anotação de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 17 e 18. Não pensei isso, que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruir, mas sim cumprir. E Jesus estão nos dias que veio cumprir o que foi predito por todos aqueles profetas, que a lei, predito desse Messias, que era ele. Então, em sua missão na terra, Jesus, inúmeras vezes e humildemente, cita os profetas, a fim de que os judeus conhecessem e enxergassem e percebessem como ele era o Messias anunciado por esses mesmos profetas, né? Então, Jesus faz isso. Judeus que não reconheceram como Messias. Por isso, Jesus disse que vem cumprir a lei. Ele vem dar cumprimento a essa lei. Ele vem realizar o que ela predisse, o que os profetas predisseram. Na realidade, Jesus é o legítimo representante da lei de Deus na terra. E é Jesus que vem falar assim, Jesus que vem restabelecê-la, essa lei, excluindo dela a quantidade de adendos que os judeus apresentaram, acrescentaram, como no caso do jejum, no caso da lavagem das mãos, no caso das curas, que não poderiam ser feitas no dia de sábado, e tantas outras ordenações humanas criadas pelos judeus. Então, quando Jesus fala naquela passagem das mãos lavadas, porque os judeus e os fariseus, judeus escreva os fariseus, perguntaram a Jesus assim porque violavam os seus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavavam as mãos, e quando fazem as suas refeições, que os judeus fazem alusão à tradição dos antigos, porque os apóstolos não faziam a tradição dos antigos, lavando as mãos. Então, antes das refeições, ele não fazia. Então, Jesus magistralmente responde imediatamente: porque vós outros o mandamento de Deus para seguir a nossa tradição, ou seja, porque vocês não fazem o que está escrito na lei, que é o mandamento maior, que é amar todos, uns aos outros, e se preocupa com a tradição. Por que não fazem isso? E aí ele conta e continua dizendo, quando eu estava falando, citando o profeta Isaías, né? Aqui essa frase que Jesus vai dizer está exatamente em Isaías, lá no capítulo 29, versículo 3. Eles assim, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim no seu coração. E vão que me honram ensinando as máximas e ordenações humanas. Então aqui ele mostra aos judeus, quem sabia, qual era a tradição. Ele sabia qual era a lei, tanto que ele ia, aqui em Isaías e mais adiante, ele diz para todos, inclusive para os discípulos, escutar e compreenderem bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem, é o que macula. O que sai da boca procede, gente, do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que a parte os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios,
as formações de latrocínio, os falsos testemunhos, as maiores distâncias, são essas, e que são as coisas que tornam o homem puro. O começo tem a ver com lavar as mãos, não é? E o que torna impuro, porque a gente até sabe por quê. Porque na realidade lavar as mãos é externo, né? Ao passo que aquele que você fala no fundo do coração é exatamente o que você pensa, quais são os seus sentimentos, né? E isso é que é difícil de você mudar. Para o que é isso que te marca lá, e é isso que te faz agir dessa ou daquela maneira, né? Aquilo que está no seu coração. Então Jesus termina, e está claro que a passagem ela é bem maior, mas hoje está fazendo um resumo, né? Estamos fazendo um resumo. E é isso que Jesus termina. Esse momento dizendo: arrancada será toda a árvore que meu pai, se ele achou, não plantou. Que aquilo que não está na lei de Deus não vai ligar, não vai permanecer. E deixa, eu disse, um elo. Então, nessa passagem aqui, nós temos a preocupação de Jesus de tirar esses adventos, né? De mostrar que a profundidade da lei estava justamente em amarmos uns aos outros. É isso que está a profundidade da lei. E também a passagem lindíssima da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que ele, Zacarias, disse que o Messias entraria, e você, que Zacarias disse que o Jesus entraria, e você é tão bonitinho, e entraria, ele entraria bem bonitinho, gente, entraria montando num jumento. E aí Jesus manda os apóstolos buscar um jumento, e diz: você pega um jumento e traz. E se aquele perguntar por que é que você está querendo esse jumento, você vai dizer para comprar as pessoas, e porque o mestre precisa dele. Então, porque Jesus, ele vai mandar lá buscar o jumentinho, né? Sabia bem onde estava e manda buscar esse jumentinho. Porque Jesus entra realmente na entrada triunfal em Jerusalém, e ele está montando no jumento. Justamente porque Zacarias tinha dito que ele entraria montado no jumento, né? Zacarias já tinha falado isso, profetizado, né? E a gente também tem o início da missão de Jesus, que também é muito bonito. Isso aqui, Jesus sai aí 40 dias, né, no deserto, então ele vai em direção à Galileia, e porque Isaías tinha dito que a missão do mestre, do Messias, começaria, né? Começaria em Zabulon e Neftali, né? Então Jesus vai vir de começar ali, lá nessa região, em Zebulon e Neftali, onde ele estava, e se dirige a esse local para começar ali a sua missão. Eu estou testando mas são inúmeras situações em que Jesus faz referência aos profetas antigos, lá do Antigo Testamento, tá, gente? Ele sempre se refere lá ao Antigo Testamento. E mostra aqueles judeus que ele era realmente um indicado pela lei de ser o salvador do povo de Israel e da terra inteira. E eles, no entanto, não reconhecem. Assim, na língua aqui, né, a gente está estudando hoje, há duas partes distintas. A gente vai ver e pode distinguir duas situações. A primeira parte, que a gente poderia dizer que essa primeira parte da lei de Deus expressa pelos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. No Êxodo, né? O Êxodo, recebida unicamente por Moisés no Monte Sinai. É uma lei muito bonita. E por isso, ter recebido esses 10 mandamentos, que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, representa para nós na terra a primeira revelação. Primeira revelação é de Moisés, os 10 mandamentos de Deus à humanidade. Essa revelação de Deus à humanidade, e é a primeira vez que Deus se revela à humanidade, a um ser humano, da forma que se revelou, através de Moisés. Essa parte é a primeira parte da lei, que é a lei de Deus. A segunda parte da lei, das outras situações,
da lei de Moisés é a lei civil, a lei disciplinar, que ele aplica no tempo, todos os hebreus que naquele momento conturbado, né? Aquele momento conturbado que estava ali, né? Da história daquele povo, eles precisam daquela lei civil. Eles precisam daquela lei civil. Então tem a lei, que são os 10 mandamentos, e tem a lei civil, aquela lei disciplinar, que depois com o tempo vai sendo modificada, vai sendo transformada. Então a gente percebe, quando a gente estuda, principalmente para entrar em Moisés, a gente vai ver, né? A gente percebe isso, percebe a parte imutável, que é a lei, que é a lei de Deus. Não, desculpa, a parte imutável, que é a lei de Deus, que não vai mudar nunca, que são os 10 mandamentos, e essa parte civil que são transitórias, são essas leis civis aí que modificaram, são transitórias. Então, os 10 mandamentos, Jesus, a gente tem que entender magistralmente, maravilhosamente, na sua maneira sempre maravilhosa, né? Jesus Cristo, que é a segunda revelação de Deus à humanidade. Jesus é a segunda revelação. E ele resumiu todos esses 10 mandamentos em apenas 2. Na realidade, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Aí então, todas as leis, aí estão todas as leis e os profetas. Então eu posso até me esquecer, vamos dizer assim, eu que já estou velhinha aqui, me esquecer qual é o 8º mandamento. Eu posso aqui esquecer. Qual é o 5º mandamento? Qual é o 4º mandamento? A gente pode até esquecer. Não importa isso. Não importa que a gente... O que importa é que a gente entenda que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Isso que importa, né? Tá doente, não tá doente, é velho acima de todas as coisas. A gente vai ver que... né? Essa velhinha doente aí que não tá lembrando, eu aqui, né? A gente vai ver que é amar a Deus de todas as coisas e amar ao próximo, que a gente deve amar as pessoas, né? Ao nosso próximo, que possamos amar ao próximo e a gente principalmente se colocar no lugar do outro. Gente, isso é uma outra coisa, né? Amar ao próximo, veja como é fácil, né? Amar a Deus e ao próximo, não dá para esquecer isso. A gente pode esquecer os mandamentos, não dá para esquecer. E a gente sempre se colocar no lugar do outro. Né? Como é que a pessoa gostaria eu gostaria que essa pessoa se dirigisse a mim? De que forma? Então Jesus, ele finaliza a anotação de hoje com a advertência: portanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra passarão, e não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto o resto do último iota e o último, né? O último iota. Então nós vamos ver que essa lei a gente não pode esquecer, né, gente? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso aí, mandamento perfeito de Jesus. Bons estudos, gente.